absolutamente documental assim, de São Paulo, de tu ver aquela cidade naquela época, que já era enorme, né? Já era incrível, já... Porque todo mundo fala hoje que São Paulo é uma cidade que as pessoas estão sempre correndo, que oprime. Imagina, já era assim naquela época, né? Então, tu tem aquele personagem... Hoje a gente fala tanto das pessoas que estão cansadas, angustiadas, né? Pela correria do dia a dia, e esse personagem está vivendo a mesma coisa naquele dia a dia dele, né? Então, dividida entre aquelas 3 mulheres e os seus afazeres e os seus dilemas. Então, gente, é impressionante, assim. E essa restauração ficou algo incrível, né? Que coisa maravilhosa. Eu acho até que tu podia começar contando pra gente, né, desse processo de restauro, como foi, né? A gente sabe que tem a Film Foundation, tem a Cineteca de Bolonha, então a gente podia começar contando um pouquinho pra gente sobre isso. Pois é. Bom, eu não sei quantos aqui conhecem conhecem cinema, no sentido do fazer mesmo cinematográfico, da película, do digital. Quem aqui estuda cinema, conhece? Bastante gente. Não, muita gente. Bom, hoje em dia a gente faz tudo em digital, quase tudo, né? Mas antigamente a gente fazia filmes em película. Era filmado em película e toda vez que você ia mostrar um filme, você tinha que levar latas e latas de negativo para lá e para cá e tal. Esse filme, hoje em dia, quase tudo é feito digitalmente, porém alguns cineastas são ainda da resistência e continuam fazendo filmes em película, né, como se fazia antigamente. Esse filme, ele não só foi feito em película, porque antigamente não existia outro suporte, como ele foi restaurado em película, que é uma coisa rara. Isso quer dizer que foi um grande esforço da Cinemateca Brasileira para enviar esses negativos para a Itália, para a Cineteca de Bolonha, e o restauro foi feito, então, da matriz original em película, tanto da matriz original dos negativos, quanto dos internegativos, como também de algumas cópias. E isso dá uma diferença muito grande, porque hoje em dia os restauros são feitos a partir de uma cópia digital, e aí você restaura digitalmente. Esse não, ele foi restaurado a partir do negativo mesmo. E a história é a seguinte: o São Paulo S.A. é um filme que foi filmado há 62 anos, que foi filmado em 64 e precisava de restauro. E o Walter Salles é um grande fã do filme. E ele me falava: Marina, vocês têm que restaurar esse filme. E ele mesmo, o Walter Salles, deu um DVD do São Paulo S.A. para o Martin Scorsese há alguns anos. E foi assim que tudo começou. A Film Foundation é essa instituição do Martin Scorsese que trabalha pela preservação do cinema americano e também do mundo, né, dentro de um projeto chamado World Cinema. Então, a Film Foundation, em conjunto com a Cineteca de Bolonha, a Cinemateca Brasileira, e quem deu dinheiro para fazer o filme é a Hobson Lucas Family. Lucas é o George Lucas. E é engraçado, né? Se pensar que dinheiro para restaurar o São Paulo S.A. veio do Guerra nas Estrelas. Vamos pensar assim. E, então, enfim, foi isso. Isso faz parte do restauro. Mas você falou essa coisa do São Paulo S.A. de ser um filme que ainda... que não é anacrônico, né? Que ele fala de uma atualidade. Eu acho que o filme tem isso que você falou. Eu acho que ele tem um caráter mais do que ele ser atual, que também eu acho que ele é premonitório. Eu acho que quando você vê os eventos, né, o que está sendo contado no filme, eu acho que ele aponta muito, quando você olha São Paulo hoje, tudo que rege aquela cidade, para o bem e para o mal, mais para o mal, né, no caso, está tudo apontado ali, né? Então, quer dizer, o filme fala de um período em que o Brasil e São Paulo estava sofrendo um surto industrial capitalista. Eu gosto desse termo surto, porque foi um pouco isso, né? Tipo, não, vamos fazer carro aqui, então agora carro todo nacional, então vamos fazer automóvel no Brasil. O Juscelino tinha muito isso, né? O Juscelino tinha uma vocação que 50 anos em 5, tipo, tudo muito rápido, tudo muito... muito, grandes projetos, né?
Isso, de fato, aconteceu com São Paulo, né? São Paulo, em poucos anos, a gente viu 2.000 fábricas de automóveis de automóveis não, mas de indústria sendo construídas ali no ABC. E, então, o personagem do Carlos é esse personagem que, tudo bem, a gente pode falar, a gente está falando de São Paulo, especificamente, mas você pode pegar aquela história e transportar para outro lugar no mundo, para outra época, porque no fundo fala de uma grande crise existencial. É um homem que não consegue se enxergar se encaixando naquela vida que é esperada dele, né? Ele não consegue se conformar em ser mais somente uma parte de uma grande engrenagem que funciona a revelia dele. Mas, como vocês viram no filme, ele faz de tudo para escapar, mas ele não consegue escapar. Sim, no final é a volta, né? E aí, isso que é interessante, porque tu fica pensando o que ele faria a partir dali, né? E acho que tem várias coisas que a gente pode falar né, sobre o filme. Por exemplo, eu fico encantada com o Valmor Chagas, né? Um ator aqui de Porto Alegre, né? Nasceu em Porto Alegre, foi isso, ele é daqui. E aí ele se tornou um dos grandes atores lá da cena de São Paulo, né? Foi casado com a Cacilda Becker, né? Isso, foi casado com a Cacilda Becker. Grande atriz brasileira. Né? E aí esse foi o primeiro filme que o Valmor Chagas fez, né? Gente, ele tá lindíssimo, assim, e acho que eu li alguma coisa que ele e o Persson eram amigos, né? E... Meu pai tinha trabalhado com a Cacilda Becker. Meu pai, ele trabalhou um tempo como ator, porque meu pai vinha de uma família bem convencional, assim. Meu avô era um industrial, né? Trabalhava, tinha uma fábrica de ferramentas com diamantes, era uma coisa bem específica, assim, de alta precisão e tal. Minha avó era uma fiscal de imposto de renda, o que era uma coisa também diferente para a época, porque não eram todas as mulheres que trabalhavam. Minha avó trabalhava, né? Então teve um filho só, também consequência disso. Mas eles não queriam que meu pai seguisse uma carreira artística. E meu pai cursou Direito até quase que o último ano, e minha avó não se conformou que ele não terminou a faculdade. Todo ano ela ia lá e fazia a matrícula dele de novo, até que ele foi jubilado por não frequentar a faculdade. Mas para ele seguir uma carreira artística foi um rompimento com uma expectativa da família. E a maneira como ele entrou na carreira artística foi sendo ator, porque meu pai era um homem muito bonito, sabe? Ele era realmente um homem, um rapaz bonito, e ele foi fazendo testes, assim, ele não sabia muito bem como fazer para seguir uma carreira do cinema, do teatro. E ele fez uns testes e passou, né, para ser ator. Então ele trabalhou com a Cacilda nos anos, sei lá, 50, estou imaginando. E a Cacilda era casada com o Valmor. Mas meu pai era muito ousado, cara de pau, ele convidava mesmo as pessoas, sabe? Tem até uma história de que quando ele quis adaptar um livro brasileiro chamado A Hora dos Ruminantes, e ele queria que essa produção fosse uma produção internacional. E ele convidou o Marlon Brando para fazer o filme. Aí a gente guardou a cartinha do empresário e secretário do Marlon Brando, dizendo que Mr. Brando não pode aceitar fazer o filme. Na verdade, não pode nem ler o material que foi enviado para ele, porque, enfim, essas coisas de processo, né? Eles não podem tocar no material que não foi solicitado, porque se qualquer coisa no futuro eles fizessem algo parecido, medo de processo, essas coisas, então. Mas é interessante isso, né? Meu pai era muito cara de pau mesmo, assim, tipo, ia com tudo. E acho que o Valmor Chagas, assim, deu muito bem com esse personagem, tanto que é um dos grandes personagens da trajetória dele, né? Eu lembro que o Valmor, depois ele vinha para cá algumas vezes, eu fiz entrevistas com ele até dos filmes, ele fez alguns filmes aqui, e ele era assim, mal-humorado, mas ele sempre falava de São Paulo S.A., assim, ele tinha essa memória de quanto o filme foi importante na trajetória dele.
E acho assim também que tu fica vendo, esse filme foi rodado em 64, né, que foi um ano, né, o ano do golpe no Brasil, o ano da ditadura. E eu acho que o filme tem um pouco daquele espírito criativo daqueles anos todos, né, porque, pô, tu tinha esse cinema super criativo, o filme todo ele é muito criativo, né, ele tem umas ideias muito incríveis, né, os planos, assim, de mostrar a cidade, daquele personagem que está sendo esmagado pela cidade, eu acho sensacional o plano, o casamento deles, né, que são umas fotos, assim, tu não precisa mostrar o casamento na igreja, não. Tem ali meia dúzia de fotos e na outra cena já tem um bebê, então são soluções muito interessantes, né, muito criativas, e eu acho que isso, naquela época, pô, o Brasil estava ali vivendo, tinha a Tropicália, né, tinha o teatro, que era fantástico, as artes visuais, então acho que era... imagina o teu pai ali vivendo aquela efervescência toda, tinha o próprio cinema novo, né, que eu acho que tem algumas teorias que dizem que o filme se encaixa no cinema novo, né, mas acho que também é aquele cinema moderno que a gente pode falar nesse ponto também. Acho que tudo isso, eram anos muito efervescentes, né? Mas, especificamente falando de cinema, o que existia eram dois movimentos europeus muito fortes, né? Que era o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague, que sim, foram movimentos que influenciaram muito os cineastas brasileiros, né? E era um cinema também, um cinema de reação, o cinema dos grandes estúdios, né? Aqui no Brasil a gente tinha a Vera Cruz, que faliu, né? E que tinha que seguiu um modelo muito americano, né? De fazer um cinema de estúdio, muito baseado também num Star System, né? Histórias bem convencionais, mas tudo muito pesado, né? Grande estúdio, muito cenário. E esses jovens todos que foram inspirados pelos movimentos europeus faziam um cinema na rua, de levar a câmera para a rua. E o São Paulo S.L. tem muitas características tem muitas cenas documentais no filme, muitas. Tinha um controle do que o pessoal queria, né, tirar daquelas cenas, dos personagens que tinham diálogos que absolutamente não eram improvisados, mas quando, por exemplo, Carlos e Luciana vão pegar um ônibus, era um ônibus de verdade. Carlos, Arturo, Ana e a amiga da Ana vão num restaurante alemão, filmaram num restaurante alemão. Aquela festa que está rolando naquela mesa no restaurante alemão, ela é absolutamente documental. E, inclusive, tem uma curiosidade, não sei se quem assistiu meu primeiro longa, o Califórnia, o ator principal, sabe, o Kai Orovix, que faz o JM? O avô do Kai Orovix aparece naquela cena do Zillertal, que é o restaurante alemão, do filme do meu pai, olha isso. Então era uma cena documental mesmo, muitas cenas na rua. Então, e uma outra curiosidade é que o filme foi feito com 11 técnicos, 11 pessoas trabalhando na técnica do filme, é muito pouca gente. Hoje em dia qualquer produção BO, você tem 40, 50, né? 11 técnicos, mais os atores, mais o meu pai, enfim, que não são, né, os técnicos, mas imagino que tem alguém de produção, motorista, mas é muito pouca gente, né, para você fazer um longa-metragem desse porte. Mas é isso, tinham muitas cenas que eram realmente captadas da realidade. Essa cena final que vocês viram, que é as pessoas andando e recomeçar, tudo documental. Não tem nada de figurino que alguém pensou, não, a pessoa saiu de casa com aquela roupa, andou na rua, pegada. Numa época que não tinha autorização, ninguém pedia autorização para nada, né? Também tinha um pouco isso. Mas, falando do cinema novo, especificamente, que é uma dúvida que sempre aparece, o pessoal não tem nada a ver com o cinema novo, nunca teve. O pessoal nunca pertenceu a nenhum movimento, sobretudo, não do cinema novo, tem até uma história curiosa. Não sei se vocês sabem, conhecem sobre o cinema novo, quem que gosta aqui de cinema, que tem essa cinefilia. Viu, os filmes do cinema novo, e o Glauber Rocha, sobretudo, eles tinham uma coisa
de pregar a revolução, né, através dos filmes. Os personagens do Glauber são todos muito grandes líderes e tal. E aí reza a lenda, eu acho que é verdade, porque quem me contou foi o Jean-Claude Bernardet, que foi meu professor, que o Glauber teria ficado, que ele teria brigado quase com o Bresson, brigado no sentido de debatido. Falando, Bresson, você nunca poderia fazer o Carlos voltar para São Paulo, porque a nossa missão é mostrar para o povo como que se faz a revolução, e que ele achava que era isso que tinha que ser contado, que essa tinha que ser a trajetória do Carlos. E o pessoal falou, não, eu acho que se você faz o Carlos conseguir escapar dessa realidade, a gente vai ter um final feliz, a gente tem um final que apazigua uma realidade que é muito cruel, que é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que a pessoa saia desconfortável do cinema, eu quero que a pessoa saia angustiada, porque também, não sei se vocês sabem disso, mas a primeira versão do roteiro, meu pai escreveu aos 26 anos de idade, e se chamava Agonia. Olha isso, um jovem de 26 anos faz um roteiro que se chama Agonia. E aí tem essa outra coisa que eu sempre gosto de falar também, que foi o Jean-Claude também que me falou, que o Carlos, o personagem do Carlos, ele é o terror do Bresson. É o que o Bresson pensou que ele poderia ter se tornado, e a revolta dele contra aquele que ele poderia ter sido. E isso explica um pouco por que o Carlos é esse personagem tão detestável. Vocês acham detestável? Insuportável? Não, digamos assim, que não dá para ter muita empatia por ele, né? Porque ele, gente, assim, e o tratamento com as mulheres, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa? Vamos começando então. É bom vocês falarem minha voz. Sim, né? Boa noite. Obrigado pela presença de Marina. Meu questionamento sempre é uma coisa que eu sempre pensei sobre o título do filme, né? Que diz tudo sobre o que é, né, essa sociedade anônima que é São Paulo, né? E o filme às vezes é representado com São Paulo S/A, né? Com a simplificação da palavra sociedade anônima. Mas eu queria fazer uma pergunta a partir do Anônima, né, que é a última coisa que tem no título do filme, né? E me parece que, e agora com essa revelação que estás falando, né, do que é o título que ele pensou no roteiro original, né, me dá a impressão de que o filme é esse jogo entre o indivíduo que quer se destacar dentro da sociedade, mas que na verdade ele é autônomo, né? O anônimo, aliás, perdão. E é isso que aparece no final, né, que é uma retomada de uma fala que tem no meio do filme, né? Recomeçar, para mim, o momento, assim, o momento alto do filme, né? Quando essa fala aparece pela primeira vez e depois ela se revela lá, né? Numa volta para São Paulo dentro de um caminhão da Fábrica Nacional de Motores, né? Uma imagem, para mim, perfeita, né? Porque ele não consegue fugir daquilo, né? Quando ele levanta da cama do caminhão e olha, né, a cena. Então, se tu tem, né, pensou alguma vez sobre isso, sobre essa palavra, né, esse anonimato, né? É bem isso que você falou mesmo, acho que tem esse caráter do Sociedade Anônima, ele não é por acaso, né? Ele fala, claro, de São Paulo como sendo uma empresa, mas também de uma sociedade de anônimos, de pessoas que não têm individualidade, de pessoas que não têm uma individualidade, né? Tanto que o Carlos, você vê, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem nem filho quase, porque quando ele fala do filho, ele fala seu filho. O menino não tem nome, seu filho, Luciano. Devo deixar o seu filho, né? Então ele isso é uma coisa, claro, proposital, né? Do Carlos ser essa figura que é simplesmente uma peça dentro dessa grande engrenagem, que é São Paulo, a quem não é permitido ter uma individualidade, né? A gente tem, por exemplo, no personagem da Hilda, aí falando um pouquinho das mulheres, essa sim é uma pessoa que tem autonomia, identidade e tal, mas que justamente não consegue sobreviver, né? Porque para você sobreviver em São Paulo, ou você se adequa, né? Isso que o filme fala, ou você se submete a ser parte dessa grande engrenagem, ou você é expelido dela ou esmagado por ela, como é o caso da Hilda.
E aí, falando que a Mônica tocou nesse assunto, que eu acho que é muito importante a questão das mulheres. O filme, ele reflete, é importante falar isso, a gente está falando de um filme feito há 60 anos atrás. E há 60 anos atrás, a gente está vendo o filme hoje de um lugar muito seguro, que é o futuro. Né? Então, hoje a gente tem consciências, né? Eu mesma, como mulher, me vejo muito diferente hoje do que eu me via, do que eu era 20 anos atrás. A consciência que eu tenho hoje não tem comparação. A gente vive uma quarta onda do feminismo muito forte, muito arrebatadora também. Então, agora eu penso que o filme ele retrata assim o machismo da época de uma forma muito clara. Mas ele não é um filme machista, dá para entender a diferença? Ele retrata algo, ele retrata a maneira como os homens viam as mulheres, mas ao mesmo tempo ele trata essas mulheres com muita individualidade, mais até do que o próprio Carlos, e com curvas. São mulheres interessantes, são mulheres que têm e que representam esses arquétipos de como que as mulheres eram vistas naquela época. Então você tem o arquétipo da Luciana, que foi moldada para ser uma esposa, né? E quando a gente conhece, a gente tem avós aqui, tem mães, avós que têm aquela mentalidade ainda hoje, né? Que são mulheres que foram forjadas para serem isso, para serem mães de família, boas esposas, quererem uma boa casa, um conforto, um marido que seja o provedor e tudo mais. Aí você tem a Hilda, que é a mulher livre, que é a dependente, autônoma, que quer amar, que o amor é um grande valor para ela. Que tem interesse. E que é culta, né? Então é a mulher que procura o amor, que encontra o amor e que perde o amor e que por isso não quer mais viver. E aí tem uma cena muito bonita quando a Hilda conta para o Carlos que ela encontrou o amor e que perdeu, e ela volta para a cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo é opressora para ela, que ela vem de uma fazenda, né, quando ela tem um sopro de vida, e ela chega naquele prédio, conta que apartamentos assim, muito pequenos, né, você vê que ali moram muitas pessoas, e ela fala que aqui tudo que não tem possibilidade de você ter uma privacidade, mas uma individualidade, porque tudo se mistura ali dentro, tudo se ouve, tudo se compartilha. E aí quando ela fala o que eu sinto, a gente só pode ver em alguns documentos importantes, pessoal, intransferível, que ela está falando da dor dela. E aí você vê que essa mulher que está iluminada, que a gente vê o rosto dela, ela vira um vulto, porque a luz se apaga, e ela está contra uma janela em que a gente vê a cidade, que de novo, é a cidade esmagando aquela pessoa, que é eu acho uma imagem muito bem feita, assim, mas que para mim das cenas que mais me impressionam nessa questão, né, do quanto que a imagem tem o poder de conter um significado mesmo, né? E aí você tem a Ana, que é a mulher também livre, que também busca um destino diferente daquele de ser a esposa, mulher, dona de casa, etc. E que é vista como vigarista, a palavra que se usa para definir essa mulher. Então, enfim, é isso, eu acho que são... Mas ali no fundo, eu acho que todas elas botam o Carlos no bolso, assim, tipo, que ele vai para lá e para cá, né, um pouco fazendo muito, não vou dizer manipulado, mas um pouco jogado assim, por elas, né? Cada uma tem essa personalidade e alguma interferência. Cada uma tem essa personalidade e vai jogando isso com ele, né? Mais alguma questão, pessoal? Lá no fundo. Boa noite, obrigado pela presença. Para mim, uma cena que me marcou muito a primeira vez que eu vi o filme, me marcou ainda mais hoje, vendo no cinema pela primeira vez,
foi a cena do carro, porque quando o Carlos canta o hino, tem ali uma melancolia, assim, tem uma tristeza muito grande, quieta e não dita. E eu acho que ela traduz muito bem o espírito da época, né, que tem uma ditadura se iniciando, o Brasil vive um novo momento. Então, a minha pergunta, ela é pensando em todo aquele contexto em que o Arthur está otimista do futuro, falando da indústria, falando de São Paulo, aquele motor do Brasil, e ao mesmo tempo a gente percebe o Carlos muito pessimista e sendo esmagado por tudo isso, além de velocidade. Eu queria te perguntar como que tu entende a visão de futuro do filme, como que naquela época o filme estava olhando o futuro e qual era a perspectiva de Brasil naquele filme. É interessante o que você falou, porque eu vejo exatamente isso, assim, da forma como você vê. Eu acho que tem duas coisas nessa cena do carro que são importantes. Uma que fala muito sobre o Arturo também. O Arturo, não sei se vocês lembram que tem uma cena em que o Carlos conversa mentalmente com a Luciana, falando, você queria que eu fosse o Arturo, né? O Arturo é bom, olha como ele trata a família dele. E aí ele continua falando do Arturo. Ele massacra seus operários, rouba o quanto pode, sonega. E tem aquela cena que é maravilhosa, que é a cena dos funcionários, que o Ministério do Trabalho vai lá e encontra os funcionários escondidos no banheiro, porque ninguém trabalha com equipamento de segurança, ninguém é registrado, enfim, aquela bagunça que é muito típica do empresário brasileiro. E aí quando o Arturo, e paulista também, claro, muito, mas brasileiro também, então eu vejo a visão de futuro que o filme aponta, eu acho que é muito o Brasil de hoje, muito. E a questão que você falou da música, que é importante também, porque o Arturo é esse empresário que massacra esses operários, que é ganancioso, que sonega imposto, etc., que rouba quanto pode. Quando a filha dele fala, papai, canta aquela da Giovinezza. A Giovinezza eu não sabia, não sei se vocês sabem que música é essa. Na Itália, quando a gente mostrou o filme na Itália, a plateia riu. Eu falei, o que eles riram da Giovinezza? Não sei do que. A Giovinezza é a música da juventude fascista. Então, a gente descobre, num detalhe desse tamanho, que o Arturo, na verdade, é filho de um fascista. E quando o Carlos fala, não sei cantar nenhuma, só sei a da favela, que ninguém quer ouvir, ou ir na bandeira, e aí tem essa cena melancólica, né? Você está falando do quê? De um Brasil que estava sob golpe, né? O Carlos canta o ir na bandeira, de uma maneira intriga, aí fica parado, né? Com aquele olhar meio perdido, o filme fica em silêncio, não corta a cena, aquele plano fica ali, a gente acompanhando aquele negócio incômodo, né? Porque é isso, bom, ir na bandeira, mas que pátria é essa, que país é esse, do que a gente está falando, né? Quando a gente fala dessa bandeira brasileira naquele momento. Então tem muita coisa, né? Legal quando a gente pensa nesses detalhes do filme, porque são muitas leituras possíveis. E aí, voltando à sua pergunta, acho que tem essa visão, sim, de Brasil, né? E que permanece atual, é muito louco isso, né? Tava tudo lá. Tá, tem lá e depois aqui na... Tudo bem? Só vou pedir para tu te apresentar, dizer de onde é, assim, que as pessoas Meu nome é Fernando, sou daqui de Porto Alegre. Bom, comentar, tem meio uma piada ali que ele fala para encontrar o Petralha na Tupi, não é o maestro? É o autor da música. Da trilha, né? Ele é como é que é isso? Uma metalinguagem, assim, né? É uma piada eterna, acho, deles, né? Ele gostava de fazer. Ele fala, vai encontrar. O comentário é que o São Paulo S.A. talvez seja um dos primeiros, junto com o Noite Vazia, que é do ano anterior, filmes urbanos e com uma temática da modernidade, da angústia, né? Porque essa coisa da Vera Cruz, não sei o que, tinha aqueles filmes urbanos, mas era comédia, era tudo alegria, Carmen Miranda, essas coisas do Rio de Janeiro. E o Noite Vazia e depois o São Paulo S.A. são filmes da angústia, da modernidade, do homem moderno, assim, e do sem saída, né?
O Noite Vazia é estúdio, né? Apesar dele ele fala que é São Paulo e tal, mas ele tem poucas cenas urbanas mesmo, né? O São Paulo S.A. talvez seja... Uma ode a São Paulo. Não, talvez seja o único filme que realmente vá para a rua, que leve a câmera para a rua e que tenha, como eu falei, né, muitas cenas documentais e tal. Então, eu acho que... E por isso mesmo ele capta muitas coisas que eram dessa vida urbana, né? Tem uma coisa curiosa que também é um detalhe, mas e não é falado, mas que a gente vê, tem uma cena em que a gente vê trabalhadores arrancando os trilhos de bonde da rua, que também simboliza o que vai ser o futuro, né? Voltando para a pergunta dele, o que vai ser o futuro da cidade, que é as pessoas deixando de usar o transporte coletivo para o transporte individual, que é o automóvel, que é o tema, o grande tema, né, do filme ali. E foi filmado na fábrica da Volkswagen autorizou filmar dentro da própria fábrica. Tem cenas documentais lá também. E aí tem uma coisa que surgiu no Festival de Brasília, que é engraçado, que pensar que o São Paulo S.A. aponta até o que seria o futuro do Brasil hoje com o Lula, porque o Lula só surgiu por causa dos sindicatos, que surgiu por causa das metalúrgicas, que surgiu por causa da indústria de São Paulo, ali no ABC. Então, é muito louco, né? Como até isso, meio sem saber, já estava ali sendo apontado no São Paulo S.A. E tem cenas da São Silvestre, é realmente um filme que vai muito, se volta muito para a cidade, né? Ao ponto que o Noite Vazia ele é mais um filme de apartamento, né? Ele fica mais na questão individual das pessoas, né? Debatendo ali. O que eu queria comentar é que uma coisa que me chamou a atenção no filme foi que me passou uma vibe noir muito forte, apesar do protagonista não ser um detetive. Boa observação. Eu acho que noir, ele não tem tanto um mistério, mas eu acho que o fato deles... Primeiro que eles são elegantérrimos, né? Como é que ela chamava? Teresa Tomaso, Confecções Tomaso. Era uma mulher que tinha essa confecção, enfim, essa casa de modas, não sei, e que fez os figurinos do filme. E eles são elegantérrimos, não tem essa coisa, eu acho, uma cena final, né, da Eva Vilma andando para lá e para cá de preto, com aquela caixa réu, e andando pela cidade à noite. Mas, enfim... Uma coisa que a gente estava comentando hoje aqui na Cinemateca mesmo, ali no trabalho, porque o Valmor Chagas, ele tem 26 anos, né, no filme, 25, 26, não, ali quando ele vai pedir ela em casamento, não, tem 26, vai fazer 27. Ele vai... Gente, tu fica... E hoje a gente estava comentando, as pessoas de 25 anos hoje, nossa, é outra postura, outra ideia, né, outra maneira de se comportar, de se vestir, porque ele parece que tem, sei lá, 40, né? Porque já tem várias responsabilidades. É muito interessante tu ver esse olhar sobre eles, né? Sobre essa época também. É muito legal ver os jovens comentando o filme. Vocês conhecem essa rede social de cinéfilos, que é o Letterboxd? Quem conhece o Letterboxd? É muito legal, gente. Cada vez que tem uma sessão eu vou lá. E eu, assim, eu não sei se eu dou risada, assim, juro, aparecem coisas do tipo, Carlos é insuportável, mas eu entendo ele. Tipo isso. Aí tinha uma coisa assim, um cara mala pra caralho, atormentando um monte de mulher gata. Hoje, São Paulo continua igual. Esse era o comentário da menina, eu falei, perfeita. Ele não falou o que era, perfeita, né? Mas assim, a visão que as pessoas têm hoje do filme, né? Os jovens, você está falando dos jovens de 25 anos, hoje assistindo ao filme, é muito interessante, porque tem algo no Carlos de uma...
uma inconformidade, né? Uma quase rebeldia, assim, que é muito característico, né? Rebelde, não sei se seria a palavra, mas que é característico da juventude, né? De você querer um futuro melhor para você. De você pensar o que você quer da vida e falar, eu vou atrás do que eu quero e não vou aceitar uma realidade que é imposta a mim, né? O Carlos passa o filme inteiro tentando achar esse lugar, lutar contra essa engrenagem, mas ele é isso, ele acaba não conseguindo. Então é um filme que tem esse call to action, tipo, não seja o Carlos, vá atrás, fuja de São Paulo, sei lá, ou fuja de São Paulo com essa metáfora, né, de uma metrópole que tem essa engrenagem esmagadora de individualidades, ou de desejos, ou de aspirações, né, que o Carlos meio que vai desistindo dos sonhos. Ele gosta de perguntar, por que você se casou, né? Então, devolve a pergunta. Fala, pelo mesmo dia eu vim trabalhar na sua fábrica. Preguiça de procurar coisa melhor. O cara está cansado. 25 anos, o homem está cansado, gente. Não, esse é um momento emblemático do filme. Gente, o cara casou por cansaço. Não, preguiça de procurar algo melhor. E aí, assim, ficou indignado quando a mulher, mas o que essa idiota foi falar contigo? Assim, não, e também tem uma coisa de um machismo, né? Porque ele não aceita que a mulher, né, para ele é muito, como assim? Ela vai falar por ele, ou não sei se é questão de muitas coisas ali, né? A gente pode olhar para muitos aspectos. Mas ontem uma pessoa no debate lá em São Paulo falou isso. Eu acho que o Carlos vai embora de São Paulo porque ele não aguenta a humilhação da mulher, pegar o dinheiro da família e usar para ele subir na vida, algo assim. Eu falei, nossa, é uma interpretação possível, mas assim, o que eu penso? Eu acho que, enfim, a beleza das obras audiovisuais é que as pessoas interpretam, cada uma interpreta a sua maneira, né? Eu digo, um filme, ele só se completa quando o público assiste e interpreta a sua maneira, né? Então, essa mulher que interpretou dessa forma, eu não sei se concordo totalmente com ela, não sei se é por isso que o Carlos vai, mas acho que para isso, enxergar isso, talvez nos fale também sobre a vida dela, né? Sobre a própria experiência dela com os relacionamentos masculinos, né? Não sei. Mais alguma pergunta? Cassol? Cassol é nosso amigo aqui, cineasta também, está sempre com a gente. Não, eu acho que seria mais assim, quando eu vi a primeira vez o filme, vi duas ou três vezes um momento cineclubista, porque era meio que obrigatório pelo São Paulo, Sociedade Anônima, né? E a gente debatia muito naquele momento as questões estéticas, narrativas. E agora vendo ele nessa cópia, assim, puta restauração, assim, um filme maravilhoso de ver no telão, esse debate cai num outro lugar, né? Esse lugar do personagem, do baixismo. Fiquei indignado com ele em alguns momentos, assim, de tamanha, e ao mesmo tempo tudo que tu fala dele, assim, e compreendendo agora também, eu nunca tinha ouvido de ti essa questão do que o teu pai pensava sobre, né? Que também é uma outra camada do filme. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que os jovens falou, né? Eu tenho 56 anos, estão falando lá no Letterboxd, por exemplo, né? E eu também saio daqui, parece que eu acabei de ver o filme pela primeira vez, né? Pelo restauro, por tudo, mas é tanta camada para se debater nesse filme, assim, que vocês estão de parabéns. Mas a gente também muda, né? Eu assisti esse filme muitas vezes na minha vida. Adolescente, não entendi nada, fui indo, né? Faculdade de cinema e tal. Hoje, é isso também. Eu olho o filme de um lugar, de uma experiência de vida já vivida, né? Então, eu olho de uma outra forma também. Os filmes mudam de acordo com o tempo, né? À medida que os anos passam. E que legal você falar isso, porque eu acho que tem muito... Assim, eu fico muito feliz de ver que 60 anos depois a gente assiste ao filme e ele não ficou datado, né? Que é uma desqualidade.
que muitas vezes acontece. Né? Tem filmes que às vezes eu falo, assisto quando eu assisti quando eu era jovem, eu falo, eu vou rever esse filme, que demais. Mas fala, não, pera, Eu gostei. será que fizeram disso? Né? Então, eu acho que o São Paulo S.A., ele, por muitas razões, assim, e porque a gente vai descobrindo coisas novas, no caso, que a gente já tinha assistido antes, eu acho interessante. Mas, sobretudo, fico, isso, fascinada em saber como que os jovens recebem. Uma loucura, assim, muito legal. Uma loucura boa. Eu queria até aproveitar para comentar uma coisa agora que eu li em algum lugar, de que quando o filme foi lançado, o lançamento não aconteceu da forma que esperavam, né? Ele teve um lançamento em São Paulo, mas não teve uma circulação muito maior. Então, acho que agora, né, 60 anos depois, acho que o filme... Eu acho que ele foi bem, sim. Eu acho que alguém falou isso num debate em São Paulo, depois minha mãe falou assim, não, essa informação não está certa. Ele foi um filme que foi bem de público, ele não... Acho que ele não arrancou bem, mas ele depois de um tempo em cartaz, ele começou a boca a boca, né? Enfim, as pessoas começaram a entender, porque é um filme ousado. É um filme de difícil compreensão na primeira vez que você vê, porque ele tem essa coisa, flashback, flash forward, vai pra lá, vai pra cá. Não era algo muito O usual tempo, para hoje usar, imagina na época, né? Hoje em dia a gente está muito mais acostumado a ver essas questões, né? De linguagem mesmo, assim, que vai para lá, vai para cá, volta, reverte, tem sonho, tem fantasminha, tem não sei o quê. São Paulo ainda só vai para lá e para cá no tempo, né? Mas eu acho que depois de um primeiro momento, a crítica abraçou, tanto que ele conseguiu fazer um segundo filme, muito rápido. E meu pai tinha essa curiosidade, ele não fazia filmes com dinheiro, nunca fez filme com financiamento público. Sempre foi, por exemplo, São Paulo, ele montou uma sociedade, era tão assim que ele conseguia convencer as pessoas a botar dinheiro em filme. Ele fez a Socine para fazer o São Paulo Cidade Anônima, ele tinha 2 produtores majoritários, que eram o Renato Magalhães Gouveia e o Nelson Penteado, mas que conseguiram pegar dinheiro com os amigos e tal, e foi assim que ele financiaram. E aí, com o dinheiro, ele fez o caso dos Irmãos Naves. E assim que ele produziria os outros filmes. Que aí teve uma história interrompida, porque ele, enfim, uma longa história, mas Os Naves, que é outro filme seminal dele, chamado O Caso dos Irmãos Naves, é um filme que fala de uma brutalidade, né, de uma arbitrariedade, o maior erro judiciário brasileiro, da época pelo menos, que é o caso de 2 irmãos que foram condenados, torturados e condenados. Eles e suas famílias, durante 20 anos, ficaram presos por causa de um crime que não aconteceu. 20 anos depois, a suposta vítima apareceu com o suposto dinheiro que teria sido roubado. E é um filme que fala de tortura, que fala de arbitrariedade, que fala de opressão policial militar, que foi lançado em 67, em plena ditadura. Então, um filme muito ousado também, né? Enfim, e aí, esse foi um filme mais popular dele, foi um filme de público, um filme que as pessoas gritavam quando aparecia o delegado, cena de tribunal, sabe, o delegado confrontado com o juiz, as pessoas gritavam e tal. Porque, não, eu acho até que hoje, 60 anos depois, o São Paulo S.A. vai circular muito mais, enfim, vai ter um público que talvez ele não teve na época. Mas aproveitando que tu falou do caso dos Irmãos Naves, até ia te perguntar se vocês têm algum projeto de restauro desse também. O caso dos Naves, ele foi restaurado em 2K há uns 15 anos. É uma outra tecnologia, foi feito aqui no Brasil, e eu acho que talvez a gente precise fazer um novo restauro, porque a tecnologia foi mudando, né? Mas eu gostaria muito também de ter essa oportunidade de mostrar os Naves também para novas plateias.
Agora, falando sobre essa questão de lançar o São Paulo S.A. novamente, 60 anos depois, e isso é um projeto da Vitrine, né, da seção Vitrine Petrobras. Eu acho que é importante a gente falar da preservação, né, porque é tão importante quanto a gente produzir, da gente ter o nosso audiovisual pulsante, funcionando, representando o Brasil lá fora, como agora a gente está tendo essa alegria de ter o Agente Secreto, que a gente teve o Ainda Estou Aqui no ano passado, outros tantos filmes que estão fazendo bonito aí nos festivais, é a gente olhar para o nosso passado, né? Porque, como dizia o Paulo Emílio Salles Gomes, o nosso futuro depende do passado que conservamos no presente. Então, para a gente saber quem a gente é importante a gente saber de onde a gente vem. E aí essas imagens, né, do Brasil de 60 anos atrás, de como que as pessoas andavam na rua, de como que elas andavam de ônibus, de trem, de bonde, do que elas falavam, como elas pensavam, como é que elas olhavam as mulheres. Tudo isso é muito... faz parte da nossa identidade, né, de quem a gente é. E é isso, o Brasil está na moda, né, todo mundo quer ser brasileiro agora, não tem isso? Essa memória. E a gente mais do que nunca, né, querendo se ver nas telas, ver a nossa língua, nossos atores, nossos talentos, nossas histórias. Então, é um momento bonito, assim, pra gente. Espero que permaneça, que a gente deixe de ser... Como é que é? Que a gente deixe de ter o complexo de vira-lata para ser o complexo caramelo, adorado, aquele cachorro lindo, fofo, dócil, que todo mundo quer ter em casa. Para a gente encerrar, eu queria te perguntar, tu fez um filme, né, sobre o teu pai, o Persson, faz o que, uns 10 anos, um pouco mais? 19. Já. Lancei em 2007, faz 19 anos, pois é. Não passa, né, Mônica? Sim. Nossa, eu me lembro que eu vi filmes. Enfim, no filme tu lida com essa memória, com a história de vocês, com todas, né, com todo esse legado dele, né? Muita gente conta, traz essas lembranças. E onde é que a gente pode ver esse filme hoje? Né? Como é que... Olha, ele passa na TV Cultura, no Canal Brasil, no Canal Curta, mas tem no YouTube. Alguém botou lá, eu nunca tirei, porque eu acho que o filme tem que ser visto, né? Não foi eu que pus, não, mas tá lá. Então assistam, porque esse filme é muito, para mim é muito importante, porque foi, assim, o meu pai faleceu, eu tinha 6 para 7 anos. Ele tinha quase 40, né? Ele não chegou a completar 40 anos. Então eu fui privada, né, de ter essa convivência com ele. E foi o cinema que me trouxe muito do meu pai. Sou muito grata ao cinema, porque foi através dos filmes, né, das coisas que ele fez, e que eu pude conhecer um pouco mais, saber quem ele era, o que ele pensava da vida, qual era a cabeça era essa desse homem, né? Então, esse filme é muito... Eu fiz muito para isso, assim, para poder conhecê-lo um pouco mais. E tu tá com algum projeto de filme novo? Tem alguma coisa vindo por aí? Então, eu tenho Califórnia, né, que eu fiz, mas já faz 10 anos. E estou tentando fazer outro longa-metragem de ficção. E tenho feito coisas para Netflix, para Globoplay, como diretora contratada, né? Não são projetos meus autorais, mas estou gostando, estou me divertindo, assim, estou aprendendo a fazer coisas diferentes também, trabalhar com uma equipe gigante. E assim, eu meio mal acostumada, né? Eu falo assim, eu quero uma grua aqui, tá lá no caminho, só pegar. Vamos fazer aqui um carrinho, né? Muito bom isso, né? Eles falam, nossa, você fica tão empolgada quando tem um carrinho, quando tem uma grua. Eu falo, porque eu não tinha isso. Deu para eu ter uma grua na minha vida, né? Sacrifício. Mas é diferente você trabalhar com outros olhares, né? Então, também aprender a lidar com essa questão do mercado, do que o público quer, do que o público Netflix quer.
Globo, que é diferente de você ter a cabeça do cinema independente, né? Eu fui criada no cinema independente, então vou voltar logo para fazer outro filme. Eu acho que tem, enfim, tem espaço para tudo, né? Tem espaço para as coisas da Netflix, tem espaço para as suas produções também, e tomara que esse mercado continue pujante, com dinheiro para se fazer, né? Vamos torcer para que tudo siga bem. Eu acabei de voltar de um festival de cinema de Berlim com um filme que eu fiz como atriz, um filme chamado Isabel, que em breve vai estrear, em breve esse ano. E é um filme que eu não dirigi, quem dirigiu é o Gabriel Klinger, que é um diretor brasileiro, mas que morou muito tempo fora. E é isso, fiquem ligados, Isabel. Quem é que vai distribuir? Ainda não temos. Ainda não temos. Ficaremos atentos aqui. Arina, quero te agradecer muito. Foi muito legal estar aqui contigo. Amanhã tu vai estar onde para apresentar o filme? Amanhã Rio, sexta Recife, semana que vem Belo Horizonte. Estou num Grand Tour, gente, com essa voz. Você foi São Paulo. Exatamente. O que aconteceu? Eu não peguei friagem, não sei. Cortei hoje assim, com a garganta inflamada. Então, tem que descansar, tomar um chazinho, porque vai longe isso. Então, Marina, muito obrigada. Obrigada a Sucesso.